Olá pessoal, tudo bem? Aqui João Migovski, médico. Estou aqui com o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, doutor e senhor presidente Rubens Lopes. E a gente vai falar aqui um pouco sobre o que está por vir aí no próximo ano, né? Principalmente em relação ao campeonato estadual aqui do Rio de Janeiro, porque a gente sabe que tem muitos assinantes nossos do canal, muitos inscritos do nosso canal que gostam de futebol. E eu espero, né, presidente, que o meu Vasco, ano que vem, esteja melhor, não é? João, primeiro, obrigado pela sua presença, obrigado pela oportunidade. Em relação especificamente à última colocação, você espera que o Vasco esteja melhor, essa esperança, esse anseio é nosso também. Eu acredito, torço e o que puder ser feito para contribuir para que o Vasco possa minimizar os seus problemas, nós o faremos. Até porque é uma grande marca, é uma marca que não tem limites estaduais, uma marca de limites, vamos dizer assim, internacionais, já ultrapassou as fronteiras nacionais do Vasco da Gama, e não é um tropeço que reflete a história do Vasco. Então, essa situação de momento do Vasco, ela como se diz, é inusitada e é muito ruim para o futebol do Rio de Janeiro, e eu tenho certeza que é muito ruim para o futebol nacional. Então, estamos prontos e contribuindo o que for possível para que o Vasco ultrapasse essa turbulência, vamos assim dizer. Porque eu imagino que a saúde mental do vascaíno não esteja lá essas coisas. Mas pegando o gancho que o senhor deu em relação às fronteiras internacionais e trazendo aqui para o nosso campo da medicina, a gente tem visto diversos países na Europa aumentando as restrições, começando a fechar os bares, começando a fechar restaurantes, cinemas, locais públicos, principalmente para pessoas que não tenham tomado a vacina, mas a gente nem entra muito nesse assunto da vacina aqui, porque senão corre o risco do nosso vídeo ser derrubado. Então eu quero saber do senhor, de que forma a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro está se preparando para as próximas competições? Será que vai ter lockdown aqui? E se tiver, como que a federação vai agir nesse caso? De que forma ela está se preparando? João, em todos os momentos, eu quero deixar aqui muito claro que a posição calcada em fundamento médico, em fundamentos epidemiológicos, em fundamento científico, o lockdown para nós não é a solução do problema. Nós nunca imaginamos isso como uma solução do problema. E não é uma decisão, uma conclusão, única e exclusivamente partindo dos nossos conceitos. Isso é um somatório de um aglutinado de opiniões semelhantes, com fundamentos técnicos, etc. E nós acreditamos que isso não esperamos que isso não aconteça, e por isso é que nós temos medidas, temos protocolos rígidos, temos protocolos com procedimentos muito claros, factíveis, sem consequências outras, né, como o lockdown, por exemplo, que o impacto econômico é uma coisa que é muito agressivo, muito evidente, com efeitos imediatos muito graves. Então, esse protocolo que nós seguimos e que nós fazemos, que merece ser reajustado e certamente será readequado ao tempo, de acordo com a necessidade, e por isso, eu já disse anteriormente numa entrevista com o Edmilson, com o teu pai, agradecemos aqui a chegada de vocês aqui para debater esse assunto, e principalmente porque a expectativa que nós temos é que nós não somos impermeáveis. Nós temos, acho que, a osmose necessária às ideias. E que isso, às vezes, falta em muitos outros colegas, em muitas outras instituições. Eles têm uma osmose muito ruim a ideias contrárias. Eu acho que essas divergências, a medicina sempre foi assim, sempre estivendo em congressos, sempre qualquer procedimento, debatemos conduta, debatemos procedimentos. E o porquê não fazê-lo também em relação à Covid? Então, o que nós vemos é uma segmentação, quase que uma polarização de opiniões, sem que haja uma análise, né, sem que as pessoas sequer registrem aquilo que está sendo dito, não querem processar o que está sendo dito, não querem analisar o que está sendo dito e, consequentemente, as conclusões
Podem até algumas serem acertadas, mas certamente que não serão todas, ou muitas serão equivocadas. Então, essa chegada de vocês, e isso vai agregar e somar bastante. O que a federação espera para esse futuro é que nós não tenhamos os problemas que já tivemos anteriormente, mas mesmo assim nós vamos manter os procedimentos de segurança, de profilaxia e tudo aquilo que for possível para a prevenção da Covid-19. Esse é que é importante. E tudo aquilo que for útil também, né? O senhor falou bastante dessa questão do debate, que a gente está acostumado ao debate durante a faculdade, a gente está acostumado ao debate na nossa vida cotidiana. Na época da faculdade, quando a gente ia pegar um paciente, a gente debatia, às vezes tinha divergência em relação ao tratamento, tinha divergência em relação à conduta, ao diagnóstico. O que a gente está vendo agora é que o contraditório, ele não tem voz. Então as pessoas, elas estão pensando aquilo que está sendo dito para elas, porque é só isso que está sendo dito para elas. Então as pessoas falam que o lockdown funciona, as pessoas falam que só tem isso para fazer, e não tem uma outra voz, que nem a voz do senhor, que nem a voz do meu pai, que nem a minha voz, que nem a voz aqui dos nossos inscritos. E isso é muito ruim, né? De que forma o senhor vê essa não vou dizer que é um cerceamento da liberdade de expressão, embora seja, né? Porque a gente já teve vídeos retirados do ar por ser contra a ideia predominante, mas de que forma o senhor vê essa ditadura da informação? Eu não sei nem se poderia utilizar, por exemplo, que me perdoe, o termo ditadura da informação, mas são narrativas que predominam com muita intensidade, são narrativas com muita intensidade e que predominam e certamente que são formadoras de opinião, porque quem não é técnico, quem não conhece, não tem condição de avaliar. E certamente, quando você leva o teu carro no mecânico, se o mecânico disser que a sua embreagem está ruim, porque o pisca-pisca da lanterna esquerda não está funcionando, você vai acreditar. Afinal de contas, você levou no mecânico e assim acontece com alguém. Por outro lado, essa situação é agravada por aqueles que nunca sequer, feito de outro, para fazer um O tem que ter um copo, para poder fazer um O, e se arvoram de discutir temas com cientistas consagrados, com pessoas com experiência, com expertise. Aprendemos na escola que na medicina nem sempre nem nunca, né? Nem sempre nem nunca. Então, e por isso as coisas são modificadas. Eu vou dar um exemplo para você, assim, rapidamente, historicamente, né, falando, conta-se que quando a família imperial chegou no Brasil, a rainha, lá no Paço Imperial, depois passaram a morar ali, ela tinha crises de loucura, crises intensas, e gritava, ficava aos gritos, né, lá no palácio, etc. E o tratamento que davam à rainha era Crister com água gelada, ou seja, lavagem intestinal. Então a rainha gritava e eles achavam que inserir lá água gelada pelo seu intestino adentro, através do orifício distal do tubo digestivo, isso era uma terapêutica eficaz. Então, ou seja, imagina se esses conceitos resistissem ao longo do tempo ou não tivessem sido estudados para modificação. Então, isso eu falo em relação à Covid. Nada, como qualquer outra doença, nada vamos dizer assim, definitivo. Então, por isso é que nós não podemos ser rígidos, não podemos ser impermeável à osmose das ideias. E principalmente na medicina, na ciência, nós temos que debater. Então essa rigidez, essa inflexibilidade de determinados colegas a respeito de alguns assuntos merecem ser revistos. E aqui essa é um apelo que eu faço à comunidade científica, aos nossos colegas. E ainda uma outra colocação: posição e cargo não é sinônimo de competência. E as pessoas às vezes pensam, porque alguém ocupa determinado cargo, tem determinadas funções, aquele é o melhor. Teoricamente deveria ser assim, mas infelizmente não é assim. Então, por isso, há que se ter muita cautela quando se trata de tomada de decisões, né? E na área da saúde, nossa, isso é uma coisa muito grave, muito importante, e que não se permite a inserção daquele que não conhece, não tem experiência no assunto, tenha direito à voz a respeito do assunto.
e temos visto isso aí proliferar de uma maneira extremamente perigosa. É aquilo, né? Agora nós temos 210 milhões de infectologistas, de especialistas em Covid-19. Voltando aqui para o nosso estado, o senhor conversou aqui com a gente hoje em relação à situação difícil, né, de boa parte do futebol, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro, porque a gente acaba tendo contato com Flamengo, com Vasco, Corinthians, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, que são times de elite, só que atrás desses times de elite tem milhares e milhares de clubes de menor expressão, de jogadores que não têm esse glamour, que não têm todo esse salário. E o senhor falou aqui a importância do público para essas equipes e para esses jogadores das divisões inferiores. Eu queria saber a opinião do senhor em relação ao retorno do público, principalmente aí no Campeonato Carioca de 2022. O retorno do público é fundamental. É evidente que o retorno do público é fundamental. Claro, com as medidas protetivas, com os cuidados necessários, da mesma forma como que ele tem quando vai no shopping, quando vai no bar, quando vai em qualquer lugar. Né? Quando vai em qualquer lugar. O transporte público do município, por exemplo, conduz a cada 24 horas por dia cerca de 1 milhão de pessoas para lá e para cá. Né? E isso, como se fôssemos nós aplicar a esse segmento, o transporte público, os mesmos conceitos e rigidez que são aplicados, por exemplo, a presença de público no estádio de futebol, e certamente que todo mundo ia andar a pé. Não ia ninguém entrar em BRT, ninguém ia entrar em metrô, ninguém ia entrar em trem. Você falou muito bem, os atletas, quando se pensa em futebol, as pessoas imaginam o Flamengo, o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, né, o Palmeiras, o Corinthians, o Internacional, grandes marcas. Mas a base do futebol, veja, os clubes registrados na Confederação hoje são cerca de 700 clubes registrados. Então você multiplica isso por N atletas que fazem parte de cada um desses clubes, vamos ter milhares e milhares e milhares, e que não ganham o suficiente para ficar 1, 2, 3 meses, sei lá quantos meses, sem o exercício dessa profissão, sem ser remunerado por isso. E o que aconteceu na pandemia? Aconteceu na pandemia que não se pôde desenvolver esse tipo de atividade. Em princípio, nada, né? Nem desenvolver sem público não foi possível. E esses atletas, como mecanismo de sobrevivência, iam para a periferia, iam para as comunidades, jogar o que se chama das peladas, para receber alguma coisa que lhe permitisse um sustento da sua família. E lá não tinha lockdown, lá não tinha vacina, lá não tinha distanciamento. Uma série desses lugares as coisas aconteceram ou aconteciam de uma maneira completamente desregrada, diferentemente do segmento futebol. Eu, sem medo de errar, se todos os segmentos de atividade tivessem o cuidado e o protocolo que foi desenvolvido e cumprido para o retorno do futebol às suas atividades, para os jogos de futebol, e eu te garanto que os índices de contaminação seriam baixos. Por quê? Porque o do futebol, ele é muito baixo. Até porque a gente vê, né, os jogadores, os técnicos, são poucos casos de Covid-19, a gente não vê um surto, viu algumas vezes, mas não é muito comum ver surtos. Então, para finalizar aqui o nosso vídeo, então o Carioca de 2022, se depender do protocolo Jogo Seguro, que já é excelente, mas que provavelmente ou possivelmente a gente vai melhorar cada vez mais, se depender da Ferg, Maracanã lotado na final do Carioca, Vasco e Flamengo. Se depender da federação, vamos dizer assim, a incidência de Covid reduzida, Maracanã lotado, não só nas finais do Carioca, como o ano inteiro, com todas as partidas. Porque se tivesse o protocolo como o senhor falou, se tivesse o protocolo da federação em todas as atividades, no dia a dia de cada um dos cidadãos, a gente teria muito menos casos de Covid, a gente teria muito menos mortes, né? Eu só quero acrescentar aqui só uma coisinha interessante, não sei se é conveniente, se vai ser inconveniente falar, se você achar que não deu, você pode cortar. Existe uma série de coisas que são muito mais para dar a sensação, a percepção de segurança do que praticamente uma eficácia em segurança. Você entra por uma loja qualquer, eles pingam um álcool na sua mão, que você dá aquilo é só para dizer que espirra um álcool na mão. Como coisa que aquele procedimento fosse trazer algum benefício, que no meu entender, aquilo é pura e simplesmente
um cumprimento de uma norma que foi estabelecida para isso. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Que há que se fazer as coisas não só para dar o sentido, a percepção de segurança, mas que seja feito com eficiência, com eficácia e que traga minimização dos riscos, com certeza. Valeu, presidente. Muito obrigado. E você que está nos assistindo aí agora, deixa um comentário aí. Qual é o time que você torce? Também não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, tá bom? Um grande abraço para você e para sua família. Fique bem, cuide-se bem e fique com a gente.